Utilizando agressores e o Superdom no Profit Chart RT. Eu peguei uma mini apresentação só para nos auxiliar um pouco na apresentação de hoje, mas para nos guiarmos e balizar nossa apresentação. Vamos lá. Primeira coisa que eu quero estar falando com vocês hoje é a agressão que tem no Times and Trades, o agressor. E aí vamos utilizar aqui vamos utilizar da apresentação e do Profit. Tá? Vou estar fechando o Superdom e fechando o Times and Trades. Primeiramente, pessoal, vamos abrir o Times and Trades. Ferramentas, Times and Trades. Aberto. Esse recurso vai abrir na aba Negócios, essa aqui, aba Negócios, e a gente vai estar falando sobre isso aqui, a coluna Agressor. Lucas, fiz a atualização, não está aparecendo para mim. Como que eu faço a inclusão? Botão direito do mouse, vamos em Propriedades do Times and Trades, vamos em Visibilidade, e você selecione, porque pode estar sem a seleção disso aqui, ó. Essa coluna aqui você tem que selecionar. Selecionou o agressor, vai estar aparecendo nessa parte direita do seu Times and Trades. Ok? Então, talvez aí para quem, enfim, né, fez a atualização, porventura não apareceu essa coluna, você vai na aba Visibilidade, vou mostrar de novo o procedimento, botão direito, Propriedades, Visibilidade, Agressor. Para a explicação do que é o agressor, tá? Você nunca ouviu falar, a gente vai estar utilizando também do book de ofertas. Tá? Para abrir o book de ofertas, ferramentas mais review de ofertas. Aí vamos voltar para a apresentação. Primeira coisa, pessoal, conceito de agressão. O que é agressão? É porque também está tudo bem, entrou coluna agressor. Tá, mas o que é agressão? O que significa agressor? O mercado, pessoal, é a interação entre ofertas que estão ao seu lado direito, certo? Aqui estão as ofertas do mercado. Eu estou visualizando a aba Preços, então aqui é a quantidade total de ofertas por nível de preço. Estou visualizando o dólar, então nós temos aqui, por exemplo, 85 contratos, 150 contratos ofertados no 80, certo? 195 contratos ofertados no 77. Essas são as ofertas do mercado. Primeiro ponto que a gente tem que entender. O mercado é composto por ofertas de compra e venda. Ok, isso aparentemente pode ser óbvio, pode ser uma informação redundante. Agora a gente vai para a interação, certo? Os negócios do mercado, do ativo, pessoal, aparecem aonde? Times and Trades. O Times and Trades, por sua vez, não mostra as ofertas, mostra os trades do mercado. Enquanto que nas ofertas nós temos a intenção de compra e venda, porque é isso que aparece, um player que oferta uma compra no 79, ou ele pendura uma compra, ou ele coloca uma ordem também chamada de limitada, ordem limite, ordem na pedra, ele colocou uma oferta de compra, ou ele colocou uma oferta de venda. Olha, eu coloquei uma oferta de venda no 84. E aí, o primeiro ponto. À esquerda temos as ofertas de compra, à direita temos as ofertas de venda. Se, partindo dessa dinâmica que a gente está vendo no book de preços, certo? Essas são as ofertas de mercado. Tem compradores que têm a intenção, que têm o objetivo de comprar no 80, no 79,5, no 79. Tem vendedores que querem comprar a 80,5, 81, 81,5, 82. Para haver negócio, algum player, certo? Algum participante do mercado, ele tem que romper, efetivamente tem que romper essa questão da intenção. Ele não pode, por exemplo, se ele quiser agora vender, se eu quero agora vender, eu não vou conseguir vender no 82, nesse exato momento. Certo? Por quê? Porque eu vou pendurar. Se eu quiser entrar numa posição vendido, eu não vou conseguir vender imediatamente no 82. Por quê? Porque tem ofertas no 82. Tem gente querendo vender também no 82. Então, as ofertas de venda no mercado a partir do 81
Se eu colocar uma venda a partir do 81, vocês vão concordar comigo que eu não vou entrar vendido. Eu vou pendurar uma ordem no book de preços do lado da venda. Então, essas ofertas do mercado. Se só existisse isso aqui, pessoal, não existisse a possibilidade de fazer negócio, não existiria negócio, certo? Não existiria trade, não existiria negociação, se apenas existissem ofertas limitadas. Tem gente querendo comprar 80, tem gente querendo comprar 81. Isso não fecha negócio. Aí a gente vai para o conceito que interessa, o agressor. Agressão, ou o agressor, é o participante que toma a iniciativa do negócio, ou toma a iniciativa do trade. Vamos voltar lá. Tem ofertantes, tem gente que, um participante do mercado, um player do mercado, que estão oferecendo a venda no dólar a 80,5. Para se concretizar esta venda que eles estão ofertando, o que tem que acontecer? Algum participante tem que agredir essas ofertas. No momento que ele agride essas ofertas, aí existe negócio. Enquanto está 80 com 8,5, não existe negócio nenhum. Tem gente querendo comprar 80, tem gente querendo vender 8,5. Não aconteceu nada. O que vai acontecer o negócio? Se alguém tomar a iniciativa de vender para essa oferta de 80. Ou de comprar aqui no 8,5. Qual é o termo que a gente utiliza, o termo de mercado? Tomar. Eu tomei a 80,5. Tinha ofertante 80,5. Tinha ofertante 81. Eu tomei a 80,5. Eu tomei a 81. Eu tomei nas ofertas de venda. E eu bati, que é outro termo que a gente utiliza de mercado, nas ofertas de compra. Tinha gente oferecendo 80, eu bato. Eu aceito esse negócio. Eu aceito essa oferta. Olha, seria bom eu conseguir vender no 80,5, mas eu quero vender agora. Que aí é o tipo de ordem que a gente vai estar comentando, que é a ordem a mercado. Eu agrido essas ofertas de compra. Eu bato nessas ofertas de compra. Eu vou entrar vendido no 80. Eu agrido essas ofertas de venda. Eu tomo essas ofertas de venda. Eu entro comprado no 80,5. Então, o agressor é o participante que toma a iniciativa do negócio. Ele agride o quê? Ele agride as ofertas de mercado. O Times and Trades, o que mostra na prática? Mostra exatamente isso, essa interação. Os participantes que tomaram a iniciativa de agredir ou o lado da compra ou o lado da venda. Certo? A coluna que você tem hoje, o Times and Trades, mostra exatamente isso. Mostra os participantes. Antes apenas mostrava para vocês que utilizavam do ProfitChat o comprador e o vendedor, a quantidade, o valor, etc. Mas não mostrava quem tomou a iniciativa do negócio. O agressor, novamente, quem aceitou comprar nesses preços, a partir do 81,5. Quem aceitou vender nesses preços, no 81. Com detalhe, por regra de bolsa, a agressão sempre tem que tomar, o princípio, a origem da agressão, é a partir do topo do book da venda. Então, se eu quiser agredir agora, eu tenho que agredir a partir do 8,5. Certo? Então, eu vou agredir 8,5, vou agredir 8,2, vou agredir 8,2,5. Ou mesmo, se eu quero agora vender, nesse exato momento, eu quero entrar vendido. Não quero pendurar uma ordem no 81,5, eu quero vender 80,5. Eu vou vender a 80,5. Ok, acabou o lote aqui, vendi 130 contratos aqui. Acabou o lote. Depois de vender 81, eu vendo 80,5, vendo 80. Então, respeita-se, certo? Respeita-se o topo do book. O topo do book vai ser a nossa referência. E o que eu falei ali? Quem agride aceita as ofertas disponibilizadas pelo mercado. Que é o que eu estava comentando com vocês. Aceitamos, só voltar aqui rapidinho. Aceitamos as ofertas que o mercado disponibilizou. Tranquilo? Tem alguém ofertando um preço, eu aceito essa oferta. Eu tomo a iniciativa de fechar o negócio. Eu sou o agressor. Quem é o player ativo? O agressor. Quem é o player passivo? Quem pendurou a oferta, aguardando a execução. Olha uma coisa interessante, né, pessoal? Se a gente vai estudar, por exemplo, a parte de microestrutura de mercado. Né? Um player que oferta de maneira limitada, oferta no book, ele tem a certeza do preço
que ele vai, enfim, né, que ele vai vender ou comprar. Certo? Ele tem a plena certeza, eu quero vender no 79,5. Quem agride, ele agride a partir da oferta de compra. Se eu penduro uma ordem de compra no 77, é líquido e certo que se o mercado for até o 77 e executar a minha ordem, eu vou vender no 70, eu vou comprar no 77. Se eu agrido ao mercado, qualquer mudança aqui eu posso comprar 81 ou comprar 80,5. Certo? Porque aí a agressão é a mercado. A ordem a mercado é aquela que diz respeito às ofertas, a liquidez da oferta. Em mercados líquidos, como o dólar, por exemplo, que o spread é baixo, né, eu tenho mais certeza em relação ao preço que eu vou comprar ou vender se eu agredir. Eu vou agredir no 81, no 80,5. Em mercados menos líquidos, eu tenho menor certeza em relação ao preço que eu vou agredir. Certo? Dúvidas, pessoal? Perguntas? Tá, vocês estão conseguindo, eu estou conseguindo ser claro para vocês? Vocês estão conseguindo entender o que é a questão da agressão? Tá tudo certo? Tudo tranquilo? Eu vou estar comentando essa questão do direto, tá, Douglas? A gente vai estar falando também do trade direto. Tudo certinho? Alguma dúvida até aí? Tudo ok? Show de bola. Show de bola. Vamos lá. E, ó, pessoal, e aí, o ponto crucial, chave, isso aí tem que ficar na cabeça de vocês, independente da estratégia que você está utilizando. Se você utiliza análise técnica, se você utiliza análise gráfica, fundamentalista, utiliza outra estratégia, qualquer coisa que você utiliza em relação à técnica, a mudança de preço, pessoal, do ponto de vista da dinâmica de mercado, qualquer mercado, depende do quê? O que que faz, pessoal, o dólar que agora está a 81,5 ir para o 85? O que que faz o dólar ir do 81,5 para o 85? A agressão. É a agressão, agredir todo o lote que tem a 81,5. Depois agredir todos esses contratos aqui, todo o lote que tem no 82. Depois agredir todo o lote que tem a 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5. Quando agredir a 5, o mercado vai estar no 5. Certo? Para o mercado chegar nesse preço aqui, no 85, por exemplo, o que tem que acontecer? Tem que agredir todos estes contratos que estão aqui. Certo? Então, a mudança de preço, pessoal, eu não vou entrar no mérito, né, não me compreendam mal, eu não vou entrar no mérito se você utiliza análise técnica ou análise gráfica, ou mesmo tape reading, ou outras estratégias fundamentalistas. O foco, o escopo não é esse. Eu quero mostrar para vocês o seguinte: o que coordena o mercado do ponto de vista da mudança de preços é isso, é a agressão, certo? Se não existir agressão, o preço não muda. O preço não tem como mudar, independente dos motivos de compra ou venda. O que precisa acontecer? É certo que precisa acontecer no 85. Ah, mas aconteceu tal coisa, o payroll saiu diferente, ou aconteceu uma mudança na taxa de juros dos Estados Unidos, ou um político foi preso, mas não aconteceu nada. Por que o preço não mudou? Porque não houve agressão. Certo? Então isso a gente tem que ficar bem claro na nossa cabeça. A mudança de preço de qualquer ativo, pessoal, depende do quê? Da agressão. Depende de players que tomem a iniciativa de compra ou venda. Tranquilo? Se você vai mais a fundo, de novo, entrando na parte de microestrutura, por exemplo, aí você vai ver que há players com informações diferentes de outras, o tamanho dos players é diferente, e aí não vamos entrar muito nesse mérito. Mas do ponto de vista propriamente, de novo, da mudança de preço, a mudança de preço depende necessariamente do quê? De agressão desses lotes. Agressão no lado da venda, agressão no lado da compra, empurra a compra, empurra a venda. Faz pressão de compra, faz pressão de venda. Tranquilo? Tranquilo, pessoal? Então vamos
mudei aqui o slide para a gente estar dando a sequência. E aí, o que é importante? Qual é a grande relevância dessa ferramenta, né, pessoal? O que traz do agressor uma informação diferenciada? O que faz do agressor realmente uma informação de relevância para nós? É o fato do agressor ser aquele que, por algum motivo, tem que comprar nas ofertas de mercado. Ele está disposto a comprar na oferta do mercado. Ele precisa comprar nas ofertas que estão disponibilizadas no mercado. Ele provavelmente tem um maior imediatismo de comprar em relação a outros ofertantes. Se eu coloco uma oferta de compra no 80, por exemplo, eu quero comprar 80. Vou dar um exemplo para vocês. Agora, se eu agrido a 82,5, eu aceitei comprar 82,5. Por algum motivo, eu não esperei que o mercado chegasse no 80. Vocês conseguem entender? Tentando passar algumas ideias também um pouco de leitura de fluxo para vocês, certo? Existe uma diferença. O agressor é uma informação que mostra o fluxo do ponto de vista de pressão de mercado, uma grande agressão de compra. Um player aceitou comprar, aceitou agredir de maneira diferente muitos lotes ou muitos contratos, depende, né, se você operações, aceitou agredir muitas ações no book, aceitou agredir muitas opções, aceitou agredir muitos contratos. Ele aceitou as ofertas do book. O fato de ele aceitar, ele traz uma informação muito importante para nós. O agressor traz essa informação que é o quê? O imediatismo, a necessidade. Certo? E pode parecer até redundante. A própria agressividade. Ah, Lucas, isso é redundante. Redundante, né? A agressividade do player. Certo? Então, isso é uma informação muito importante. Muita agressão de compra, a gente consegue verificar que está tendo muita agressão de compra diferenciada para o mercado que a gente está acompanhando. O dólar, por exemplo, e aí você pode ter feito algum curso ou acompanha o mercado. Eu acompanho basicamente mais o dólar, que é o mercado que eu mais me aproximo de maneira analítica e também tenho uma familiaridade um pouco maior. Uma coisa é uma agressão de 5 contratos. Outra coisa é uma agressão de 50 contratos. Outra coisa é um trade de 100 contratos. Certo? Então, são informações que mostram para nós a pressão de compra e venda, a força de agressão. A força do mercado, para um lado ou para o outro. Certo? Se ficou com uma dúvida, podem estar perguntando para mim, tá? E aí, o que a gente tinha? Vamos só voltar ali que eu estava apresentando. O Times and Trades. O Times and Trades é a ferramenta que nos apresenta os negócios do ativo. Todos os negócios, certo? Todos os negócios que acontecem, todos os trades que são efetivados, vai estar aparecendo no Times and Trades. O horário, o momento do trade, o comprador, o vendedor, a quantidade, o valor do trade, o valor que foi efetivado, certo? E o agressor. Vamos pegar um exemplo então. Estes trades aqui, ó. Vou dar um exemplo aqui, ó. Olha aqui, pessoal. Questão de agressor. Aqui. Esse trade aqui. Às 16h22h52. O agressor foi de venda. Certo? O vendedor. Este player, XP. Comprador, UBS. Quem foi que tomou a iniciativa do trade? A iniciativa deste trade? Foi o vendedor. Então foi a XP quem tomou a iniciativa de vender para as ofertas que estavam no book deste player, da UBS. Vamos pegar outro exemplo. Que às vezes é melhor mostrar com exemplos. Olha aqui esse aqui. Este trade, Coinvalores, Bradesco. Quem foi o agressor? Comprador. Então, a Coinvalores tomou a iniciativa de comprar 30 contratos que o Bradesco estava oferecendo neste preço, 81,5. Certo?
que é interessante a gente já começar a fazer? Realizar o monitoramento. Monitoramento por quantidade de contratos ou mesmo por players, dependendo da nossa estratégia que a gente utiliza. O que é o monitoramento? A coloração. Olha, eu quero analisar trades, negócios que ocorreram no mercado, vamos dar um exemplo, 50 contratos para cima. Quero analisar esses trades, grandes trades. Botão direito, propriedade de Times and Trades, vamos em quantidade, definimos uma regra. Maior ou igual a... Vou botar um pouco menor por um exemplo. Vou pegar 7 lotes de dólar. A coloração amarela. E adicionar. 7 lotes de dólar. Aqui, quando fizermos o monitoramento, a gente apenas temos que nos atentar que estaremos trabalhando com lotes. Então, 7 lotes de dólar é o equivalente a 35 contratos. O lote mínimo do dólar é 5 contratos. E damos OK. Então, o que vai acontecer? Trades que forem maiores ou iguais a 35 contratos de dólar estarão monitorados no meu Times and Trades. Vamos ver aqui, por exemplo, este trade aqui. Este trade... Vou só voltar aqui um pouquinho. Aqui, outro exemplo. Esse trade ocorreu o quê? Agressão com valores agrediu, neste preço, 82, 60 contratos do BTG. O BTG havia pendurado 60, certo? Ou mais, né? Isso depende, mas eu digo, ele havia pendurado, né? É fato, é necessário que ao menos 60 contratos ele tenha pendurado neste preço e a Coinvalores aceitou esses 60 contratos de 82. Aqui é o seu outro exemplo. Citigroup, 100 contratos da Concorde. Agrediu 100 contratos. Certo? E aí a gente vai, vamos lá. Douglas, essa questão da coloração. Tá? Botão direito, propriedade de Times and Trades, quantidade, e a gente definiu. Maior ou igual a, tipo em quantidade, a quantidade, tá? Definimos a regra. Vamos monitorar um agente específico. Vou pegar o BS, por exemplo, que é bem atuante no dólar. Vamos ter agentes monitorados, definimos o agente específico, monitorar agente, coloração azul. E dou OK. Esse é um outro modo de monitoramento. De novo, conforme as minhas estratégias, né? Então, se eu quero monitorar algum player em específico, posso monitorá-lo também. E é importante, quais são os tipos de trades que nós vamos ter em agressor? Já aproveitando que haviam questionado no início. Comprador, quem é o comprador? Quem aceita as ofertas de venda. O player que tem iniciativa de tomar as ofertas de venda. Outro trade, vendedor, quem aceita vender as ofertas que estavam no lado da compra. Certo? Quem tomou a iniciativa de venda. Tranquilo? A gente vai ter o trade de leilão. O que é o trade de leilão? Todos os mercados, pessoal, que a gente também chama de call markets, né? São mercados que o quê? Tem a questão da abertura. Então, se a gente for, por exemplo, lá no início do dia, vamos ver, olha o início do dia aqui, o mercado abriu às 9. O que aconteceu? Agressor, leilão. O que são trades de leilão? Leilão serve para a abertura, o preço de abertura deste ativo neste dia. Então, neste dia, hoje, esses são os trades do leilão. É o momento que é possível, que está havendo a formação de preço. É um cálculo que a BMF-Bovespa faz para a formação de preço. Então, tem players que vão começar a colocar a compra, tem players que vão começar a colocar a venda. Hoje, por exemplo, a abertura foi, agora me fugiu exatamente os números, mas até me corrijam se for o... Eu acabei agora me fugindo mesmo, mas podem me corrigir. Acredito que foi em torno de 20 pontos para baixo que o dólar abriu. Certo? O próximo de 20 pontos. Então, o que é o leilão? O leilão é a formação de preço. Pessoal, traders colocam ofertas na compra, traders colocam ofertas na venda. O BMF-Bovespa calcula o preço,
Quem está dentro do leilão, por exemplo, vamos dar um exemplo, que o leilão tem o pré-leilão, né, que é das 8h55 até as 9 horas, e tem o momento efetivo de abertura, que é a abertura ela é randômica, né, o preço randômico a partir das 9 horas. Então, a partir das 9 horas, por exemplo, no caso do dólar, a abertura de preço. Então, o que vai acontecer, né, nesse caso? Vamos supor que o mercado está abrindo 90, né, tá aqui, foi exatamente esse preço. Se eu coloco uma oferta de compra, o mercado está abrindo, não abriu ainda. Se eu coloco uma oferta de compra no 95, que preço que eu vou entrar comprado? No 90. É o cálculo que a BMF Bovespa faz entre ofertas de compra e venda, antes do leilão. Leilão de abertura, leilão de formação de preço. Então, agressor leilão, quando aparecer leilão, é o quê? A abertura do mercado. Ou, por algum motivo também, quando ocorre uma variação significativa, a variação também é um cálculo que a BMF Bovespa faz. Momentos de muita volatilidade, aconteceu alguma coisa atípica, e aí, algum motivo político, econômico, etc., faz com que os ativos tenham uma movimentação atípica do ponto de vista, em relação, na verdade, às bandas do ativo. Agora, já teve, na verdade, anteriormente o BMF Bovespa calculava de outra maneira, agora por bandas, né? Tem uma variação, para mais detalhes, está passando mais ou menos a ideia para vocês, né? Para compreender de maneira geral. Mas se quiser mais detalhes da variação, etc., pode entrar no site da BMF Bovespa. Mas se há uma variação significativa em um espaço de tempo muito curto, a BMF Bovespa faz o quê? Tranca o ativo. Não, vamos esperar um pouquinho e vamos fazer um leilão de novo. Certo? Então a gente vai abrir de novo, né, para a possibilidade da abertura de preço novamente. Para o quê? Qual é o objetivo disso? Trancar, né, tentar acalmar o mercado, vamos dizer assim. Aconteceu tal coisa, tal político foi preso, tal político foi solto. Uma volatilidade muito grande. Taxa de juros mudou para baixo, para cima. Volatilidade muito grande. Payroll, volatilidade. Então, não se impressione, isso acontece. No dólar acontece com bastante frequência. Índice também, enfim, né? Petrobras, dependendo de opções, dependendo da situação também. Então, esses são os trades agressores de leilão. Os trades de abertura e também no caso de um leilão durante o mercado por motivo de volatilidade, certo? E o outro tipo de trade é qual? Vamos tentar buscar aqui. Vou tentar aqui. Consigo achar um. Que ele é um pouco menos comum, tá? Quer dizer, não tão incomum, né? Ver se eu consigo achar aqui. Que é o trade direto. Né? Que alguém tinha me questionado, acho que o Douglas tinha me questionado. O que é um trade direto? O trade direto é aquele que é realizado por dentro das grandes corporações, por dentro das grandes, dos grandes players, dos grandes bancos, né? Dos grandes players de mercado de uma maneira geral. Nesse caso, este trade direto, ele não é um trade nem de agressão de compra, nem de agressão de venda. Por dentro da corretora, certo? Existe algum cliente, né, por algum motivo, quer comprar tanto e a corretora consegue achar outro cliente que quer vender tanto. Um cliente quer comprar X, outro cliente quer vender X. Sempre o trade direto, você vai ver, tem o comprador e o vendedor. O mesmo player, sempre. Certo? Se você for ver o trade direto aí, pode pesquisar, sempre vai ser o mesmo player nas duas pontas. Por quê? Porque é um negócio feito por dentro da corretora. Você não agride as ofertas da venda, nem agride as ofertas de compra. Certo? Vamos ver se eu acho mais um aqui. Por que isso acontece, pessoal? Por vários motivos, questão de liquidez. Às vezes você pode ver, 10 mil contratos de direto, 5 mil contratos. Aqui tinha um aqui, vamos lá. Vamos catar um aqui que tinha aparecido aqui. Aqui foi mais baixo. Mas enfim, né? Por que isso acontece? Variados motivos, né? E aí eu deixo, inclusive, para o pessoal que acompanha mais aí os grandes parceiros de educação nossos, né? Tentando passar mais algumas ideias gerais para vocês. Mas o que na prática é o trade direto?
trade feito por dentro das grandes corporações, dentro dos grandes players, Itaú nesse caso. Tinha um player que queria comprar X, outro player conseguiu um outro player que queria vender os mesmos X contratos, queria comprar 50 ações, 50 contratos, outro player queria vender 50 contratos. Por dentro das grandes corporações é feito este trade, não tem agressão no book. Mas enfim, né, acaba aparecendo no nosso Times and Trades. Conseguiram entender? Tranquilo, pessoal? Quem está comprando ou quem está vendendo? Na verdade, Douglas, o que acontece, né? Comprador é essa coluna aqui, ó. Esse está comprando, esse está vendendo. Tranquilo. O que eu estava falando é em relação ao agressor. Talvez isso pode ter ficado um pouco de dúvida. O agressor é aquele, sempre num trade vai ter que ter um comprador e um vendedor. Né? Não tem como ter dois compradores. É alguém que quer comprar, alguém que quer vender. O ponto é, um deles vai ter que ser o agressor e o outro vai ter que ser o ofertante, ou o player passivo. Certo? O player passivo é aquele que coloca ofertas no book. Ele pendura ofertas, né, no book de ofertas. E o player agressor vai aparecer agora no seu Profit Chart LT, nessa coluna. Quem tomou a iniciativa do negócio. Tinha um player vendendo 10 contratos no 80. Eu tomei a iniciativa de comprar esses 10 contratos. Tinha um player, né, querendo comprar no 79, 50 contratos. Ele tinha pendurado lá no 79, 50 contratos. Eu vou lá e bato esses 50 contratos. Eu tomo a iniciativa de venda. Tranquilo? Certinho? E é isso que move o mercado do ponto de vista de modificação de preço, é isso que move o mercado. Né? Independente da sua análise que você faz, enfim. Né? Tranquilo? Alguma dúvida aí, pessoal? Tem alguma forma de ver se o player está abrindo a operação ou se está zerando a operação? Isso é um pouco complexo, tá, Matheus? O que eu recomendo você fazer? Um modo de você fazer isso. É um modo e ele não vai ser 100%. Em alguns ativos até não vai ser mesmo, você não vai ter como ver. Ferramentas, eu tenho aqui o agressor e eu tenho aqui do lado Times and Trades. Na aba saldo. Tá? Você consegue realizar algumas correlações, tá? Se você faz o uso através da visualização do agressor junto com o saldo, por exemplo. Eu também ia estar falando para vocês, mas já aproveito e já comento agora. Né? Já aproveito o gancho da sua pergunta. Então, por exemplo, um player que está formando, provavelmente, isso não é certo, né? Está formando posição desde o início do dia, começa lá comprando do zero até, vamos dar um exemplo, 6 mil contratos. Tá? Por que eu estava falando que é complexo? Por vários motivos. Um deles, bem simples. Esse player aqui, Santander, não é um player só. São vários players que operaram por ele. Daqui a pouco, algum player estava zerando. Outro player estava montando posição. Hoje é dia... Que dia é hoje? Hoje é dia 10, é isso? Ou eu estou perdido? Me corrija se estou errado. Certo? Deixa eu só ver aqui, para não falar bobagem para vocês. Hoje é dia 10, tranquilo. Então, hoje é dia 10, certo? Tem determinados players que podem ter montado posição desde o início do mês, certo? E agora estão zerando. E aí você vai ver desde o início do dia, olha, ele está comprando, mas na verdade ele estava vendido desde o início do mês. Então é muito complexo, entendeu? É muito complicado. Outra coisa, pode estar montando posição por um lado e daqui a pouco sai um indireto
De 5 mil contratos, 10 mil contratos, zerou a posição. Entendeu? Então o mercado é muito complexo nesse sentido de você, assim, ó, o que você não, de fato, tá? Você não vai conseguir saber 100%, é impossível. É impossível, né? Nesses mercados que nem o dólar, talvez alguns participantes do mercado educacional podem falar que sim. Eu particularmente acredito que não. É um pouco mais complexo, vamos dizer assim. Isso tem opiniões e opiniões. Mas o que é fato? Independente se ele está montando posição ou se ele está fechando posição. O que é fato? Se é agressor, se ele está agredindo, se ele está montando posição ou se ele está zerando posição. Ele precisa. Você consegue pegar esse conceito? Ele precisa comprar. Ele precisa vender, muito provavelmente, imediatamente. Com imediatismo maior. Ele precisa comprar mais rápido que quem está colocando no book. Entendeu? Espero que tenha respondido a sua pergunta. Tranquilo? Alguma dúvida mais aí sobre o Times and Trades? Aí, pessoal, alguma outra questão? Dúvidas, perguntas? Certinho? Vamos para o Superdom? Vou deixar que o Times and Trades mostrar o Superdom para vocês. Fechei o Times, roteamento Superdom. Essa ferramenta, pessoal, eu acho fantástica. Tá? Opero por ela e acho muito fácil de você operar, né? Porque essa ferramenta ela é muito interessante. Eu vou estar mostrando o porquê para vocês. Então, direito centralizar, beleza. O que é o Superdom? Superdom é uma maneira de analisar o book de preços. Isso é uma ferramenta que você consegue analisar a profundidade do mercado, certo? E operar através dela. O que você tem aqui à esquerda? Quantidade de compra. À direita, a quantidade de venda. De quê? De ofertas. Essas são as ofertas de mercado. E aqui está o 81,5, que é o preço desse momento. Tá? Se eu abro o livro de preços, é exatamente a mesma coisa que o Superdom. Qual é a diferença do livro de preços para o DOM? É que o DOM eu vou poder operar diretamente através do grid, que é isso aqui, isso é o grid, eu consigo operar diretamente por ele. Também eu consigo ver o preço na parte central, as ofertas de compra abaixo do preço, as ofertas de venda acima do preço. Então é uma maneira diferente de você visualizar. É muito próximo do quê? Do Netrix. Tirando essa parte aqui que mostra as quantidades de maneira gráfica, né? Mas você tem a possibilidade de operar, analisar as ofertas do mercado e operar através dela, enviando ordens limitadas, que eu estava falando anteriormente, ordens a mercado e ordens stop. Tá? São os 3 tipos de ordem que você tem. Vamos lá, está mostrando aí o DOM. Roteamento Superdom. Roteamento Superdom você vai abrir. Para envio de ordens. Pelo grid, muito simples. Ctrl, botão esquerdo do mouse. Vamos ver uma ordem limitada, por exemplo, no 75. Coloquei uma ordem no 75. Para cancelar essa ordem, X, clico o botão esquerdo, vou cancelar. De novo, Ctrl, botão esquerdo do mouse. Pendurei uma ordem no 77. Coloquei uma ordem limitada, limite, na pedra. A ordem que eu aguardo a execução do mercado. Para que a minha ordem seja executada, o que tem que acontecer? O mercado tem que vir até o 77, tem que bater a minha ordem. Alguém tem que tomar a iniciativa de vender para a minha oferta de compra. Ordem stop. O que é a ordem stop? Aquela que é disparada quando o mercado chega no seu preço. Ctrl, botão esquerdo do mouse. Ctrl mais botão esquerdo do mouse. As duas conjuntamente. Coloquei uma ordem stop no 85. Lucas, onde eu defino o offset da minha ordem stop? É aqui, ó. Esse mais em verde. Neste aqui, ó, do lado da quantidade. Você vai abrir. E aqui está o offset, ou margem do seu stop.
Uma coisa importante, tá? Eu estou utilizando o simulador, sempre em qualquer ferramenta operacional vai aparecer a sua conta, né? A quantidade que você está operando, o preço operado, né? Nesse caso, no caso do Superdom, você já vai ter a possibilidade do offset, que é a margem do seu estoque, apenas mostrando inicialmente. O que é o stop offset ou margem? É a garantia de execução do seu stop até determinado preço. A ordem stop é composta pelo quê? A parte de disparo e a parte de execução. Então, nesse caso, eu estou querendo comprar no 85, estou colocando uma ordem stop de compra no 85, aceito comprar até meio ponto para cima. Então, se eventualmente o mercado está no 84,5 e de uma vez só pula para 85,5, se tiver oferta na venda no 85, a minha ordem vai ser executada, então eu garanto a execução até meio ponto. Muito baixo, né? Ao meu ver. O que é interessante? Você aumentar um pouquinho isso, 7, 5 pontos, por exemplo. Agora a nova ordem que eu estou encaminhando no 85, eu aceito comprar até o 90. Estou garantindo aí a execução da minha ordem de compra até o 90. Garanto a execução da ordem de compra do 90. Tranquilo? E a ordem a mercado? É aquela que eu vou comprar na oferta de mercado. Então, a base que eu vou me balizar na prática é o topo do book da compra e da venda. Se eu comprar agora no 2,5, eu vou entrar comprado. Estou comprado no 2,5, certo? No 82,5. Tranquilo? Ou, por outro lado, Ctrl mais botão esquerdo do mouse aqui no 82, por exemplo. Vou vender no 82, vou zerar, nesse caso eu vou zerar minha posição. Vou agredir as ofertas que tem no 82, certo? Vou agredir 5 contratos destes 70 que estão ofertando, vou agredir 5 contratos e vou zerar a minha posição. E aí já entramos no outro ponto, que é o quê? Esses recursos aqui abaixo. Compra mercado, zerar, inverter e venda mercado. Esses recursos abaixo aqui são recursos para envio de ordens a mercado. O que significa isso? Compra mercado, eu vou comprar na oferta de mercado. Então, eu vou comprar no 82, agora exatamente no 82. E venda mercado, eu vou vender nas ofertas de mercado. Vou vender no 1,5. Ok? Vou fechar aqui que agora o offset já não precisa mais. Zerar. Eu vou zerar minha posição. Se eu estou comprado, eu vou vender a mercado para zerar minha posição. E se eu vendo a mercado, por exemplo, estou vendido e clico em zerar, eu vou comprar mercado, vou zerar a minha posição. Vamos exemplificar. Compra mercado, compra no 82. Estou comprado no 82. Zerar, vou vender no 1,5. Venda mercado, vou vender no 1,5, nas ofertas de compra. Vou vender nas ofertas de mercado. Estou vendido agora no 1,5. Se eu boto zerar, eu vou comprar no 82. Vou zerar minha posição. Tem oferta aqui no 82. 135 contratos, 140 contratos no 2. Zerei minha posição. Inverter. Vou tomar Vou tomar a ponta contrária que eu estava inicialmente. Se eu estou comprado, eu entro vendido. Eu não zero a minha posição. Eu zero e entro vendido. Se eu estou vendido, eu entro comprado. Então, eu estou vendido, clico em inverter, zero e compro mais 5 contratos. Vou mostrar. Comprei mercado lá no 82. Vamos inverter. Inverter, vou vender 10 contratos no 1,5. Vou zerar esses 5 contratos que eu estou comprado e vou ainda entrar vendido, exatamente na mesma quantidade que eu estou nessa ponta nesse momento. Então, estou comprado com 5 contratos, vou entrar vendido com 5 contratos. Vocês conseguiram ver? Vendi 10 contratos. Zerei minha posição
Entrei vendido dos encontrados. Agora vamos zerar. Então, pessoal, para ordens a mercado eu tenho duas maneiras. Uma delas é enviando ordens pelo grid, que é isso aqui que a gente está vendo, que particularmente eu acho mais interessante vocês utilizarem desses recursos aqui abaixo, opinião, né, para tentar passar dicas operacionais. Por quê? Vamos supor que eu queira, nesse momento, zerar, tentar comprar nas ofertas de mercado ou vender nas ofertas de mercado. Ok, agora já é mais na conclusão da tarde, já consigo, o mercado já está um pouco menos volátil. Mas se o preço está modificando muito e eu preciso comprar ou preciso zerar a minha posição, é mais interessante usar esses recursos que eu tenho certeza que eu vou enviar nas ofertas de mercado. Ok? Então, recapitulando. Compra, Ctrl mais botão esquerdo do mouse do lado da compra, Ctrl mais botão esquerdo do mouse do lado da venda. Cancelo por onde? Aqui no X. Se eu tenho várias ordens, 2 ordens limitadas aqui, ordens stop aqui, quero cancelar todas imediatamente. Nesse X aqui em cima, ó, cancelar ordens de compra, vou cancelar todas as ordens de compra. De semelhante modo eu tenho na venda. Aqui, cancelar ordens de venda. Bem simples, pessoal. Dúvidas até aí? Dúvidas, perguntas, tudo tranquilo? Esse recurso, Igor, que você mencionou, ordem original, você vai ter no Profit Chart Pro, certo? Profit Chart Pro você tem a possibilidade de análise, né, da ordem original, ok? Agora vamos estar mostrando aí, Matheus, a sua questão que é sobre o Stop and Loss, né, que é o uso das ordens OCO, vamos estar falando agora. Por enquanto, nada aí de dúvidas. Filtro também você tem no Pro, tá, Elias? Essa questão do filtro. Filtragem de ofertas, no book de ofertas on times and trades, você tem no Profit Chart Pro. O que é o pequeno traço azul? Né? Vamos estar já falando sobre esses traços do DOM. Isso aqui é a VWAP do dia. Tá? VWAP do dia. VWAP, né? Você sabe, esse indicador aqui. Ó. Opa, deixa eu pegar um gráfico. Esse indicador aqui. Ó. VWAP. É o preço médio ponderado pelo volume, que é um indicador muito utilizado e era solicitado. Você tem a possibilidade de visualizar diretamente aqui. Tá? Outra coisa, mínima do dia, o preço atual aqui em amarelo, a abertura. Ok? E você tem também o ajuste, que não está aparecendo aqui, porque o ajuste do dólar, eu acho que ainda não saiu. Mas o ajuste do dólar de ontem, eu acho que foi 205. E apareceram uma linha em amarelo. Tá? Outra sobreposta aqui, se já saiu o ajuste. Sabe, o MetaWest já mandou o ajuste de hoje. Está sobreposta por alguma, que eu acredito que não, ainda não mandou. Mas enfim, se aparecer uma linha amarela, pequena linha amarela, ao lado direito, é o ajuste que serve para mercados futuros. Tá? Tranquilo? Na verdade, esse é o valor da VWAP, tá, Igor? É exatamente esse aqui, ó. O 9,79. É esse aqui. Tá? Esse aqui é o VWAP. Beleza? Tudo certo, pessoal? A gente vai estar falando agora sobre a parte do Stop and Loss junto ao Superdom, tá? Se tem como mudar essa cor... agora você me pegou nessa pergunta. Vamos ver. Eu acho que você não tem essa possibilidade. Deixa eu ver em cores. Você não tem. Mas assim,
eu vou passar o meu contato para você. Aliás, meu contato não, melhor ainda. Tá passando para vocês a nova caixa do suporte, que aí eles vão categorizando já as sugestões que vocês podem ter. Vamos lá. suporte@nelogica.com.br suporte@nelogica.com.br. Vocês mandem as suas sugestões de ferramentas, customizações, etc. Tá? Você pode estar usando aí passando, né? Nesse caso, seria uma customização específica da coloração da VWAP. Antes de estar mostrando o Gain Loss, inclusive, pessoal, vamos ir com o botão direito em propriedades do livro, execução. É importante que vocês conheçam isso aqui também, caso desejem, enfim, né, fazer o envio de ordem sem o uso do teclado. A gente utiliza, vou voltar ali, a gente utiliza a configuração padrão, né, eu estava mostrando aí para vocês, com Ctrl, Shift para cancelar ou reduzir uma quantidade de ordem, tá? Botão direito para abrir o menu opções, mas também tem a possibilidade de one click, que é um clique com o botão esquerdo envia a ordem, um clique com o direito reduz a ordem. Tá? Então, clique com o botão direito aqui, ó. Estou pendurando algumas ordens. Aliás, clique com o botão esquerdo, né, para pendurar algumas ordens, enviar ordens nesse caso. Clique com o botão direito, cancelo. Para modificar a ordem, pessoal, isso é bem interessante também. Estou pendurando uma ordem 78,5, tá? E quero colocar agora para o 76. Clico sobre ela com o botão esquerdo, vou para o 76. Isso independentemente se eu estou utilizando o teclado, que é a configuração padrão, ou não. Clico sobre ela com o botão esquerdo, puxo para cima ou para baixo. Lucas, apareceu uma janela de confirmação para mim. Isso aí é padrão do RT, tá? Por questão de proteção mesmo. Então, para retirar, você tira essa seleção de confirmação, tá? Para mudança de ordens, envio de ordens, cancelamento de ordens, se você quer fazer imediatamente sem essa janela de confirmação. Essa aqui é o RT, Elias. O RT agora tem exatamente o DOM, tá? Você tem agora o Super DOM no RT e tem também os agressores no Times and Trades. O Pro você tem, tudo que tem no RT você tem no Profit Pro, com outras ferramentas, é claro. O Pro contempla tudo do RT. Para tudo do RT, mais ferramentas adicionais. Trail Stop, enfim, módulo de gerenciamento de risco, Price Trader, né? Outras questões aí. Certo? Outras questões aqui para a questão de parar o movimento do Super DOM. Eu utilizo a configuração ao mover o mouse, pare o movimento do Super DOM. E a centralização. Tá? Posso colocar, por exemplo, centralize o DOM a cada 5 segundos. Então, se eu não estou com o mouse, a cada 5 segundos, se mudar o preço, se eventualmente muda esse preço, vai para 84 e vai centralizar no novo preço. Certo? Vamos lá, pessoal. Está mostrando aí para vocês agora estratégias. O que é estratégias? Envio de ordens, gain loss. O que eu tenho que estar fazendo no meu DOM? Clico aqui, abrir editor de estratégias. Nisso aqui, ou vou em roteamento, editor de estratégia de roteamento. Vou em criar estratégia. Vou dar um nome. Treinamento 2, por exemplo. E vou criar uma estratégia. Opa, aqui. Quantidade, 100%. A quantidade se refere à quantidade do meu stop em relação à posição. Então, se eu estou operando com 15 contratos do dólar, se a quantidade for 100%, o meu stop, gain ou loss, será 15 contratos. Se eu opero só o mini, estou operando com 5 mini contratos, quantidade 100%, significa que o meu stop gain loss é 5 mini contratos.
Aqui vamos definir em ticks, gain, loss e offset. A gente define em ticks. O que é tick? A mínima variação do mercado que você está acompanhando. No caso do dólar, meio ponto. Índice, 5 pontos. Ações, 1 centavo. O que é o tick? Mínima variação do mercado que você acompanha. Então, nesse caso, vamos mostrar uma estratégia aí de gain de 4 ticks e loss de 2 ticks. O offset, ele age sobre o loss. Por quê? Porque a ordem gain é sempre uma ordem que vai para o book. A ordem loss é uma ordem do tipo start. Ela é disparada. É disparada uma ordem de compra. É disparada uma ordem de venda. Então, se nós entrarmos comprados ou entrarmos vendidos, não importa. Se a gente entra comprado, a ordem gain vai ser uma ordem limite, uma ordem que vai para o book. A ordem loss é uma ordem start, é uma ordem que é disparada. Por ser uma ordem start ou uma ordem stop, você tem o seu loss e você tem a garantia de execução do seu loss. Então, nesse caso, gain de 4 ticks. Mesma coisa seria o equivalente a 4 a 2 pontos. Você tem o loss de 2 ticks, será o equivalente a 1 ponto. Offset de 5 pontos para o seu loss. Se vocês quiserem mais detalhes, a gente tem um vídeo só sobre, vai ser na verdade várias atualizações agora, mas da parte de montagem da estratégia, digo mais a fundo, tem no nosso canal de vídeos no YouTube, tá? Só vou estar mostrando todas as especificidades, por uma questão de tempo mesmo. A gente já está meio apertado, tá? Passando para vocês. youtube.com/nelogica. Aqui a gente tem um canal de vídeos que tem essa parte das outras estratégias possíveis, etc. Então, tá ok. Gain de 4 ticks, gain de 2 pontos, loss de 2 ticks, loss de 1 ponto, offset de 10 ticks em relação ao loss, offset de 5 pontos. Dou ok. Aqui em estratégia, clico nessa seta, busco pela que eu criei, treinamento 2, e vou entrar numa posição. Primeiro vamos simular. Ctrl, que eu estou utilizando a configuração padrão, já mostra aqui, por exemplo, se eu comprasse no 80, as minhas saídas de ganho e perda. A saída de ganho é 82, a saída de perda é 7,9. E a venda? Vamos supor que eu vendesse no 87. Saída de ganho a 8,5, saída de perda a 8,8. Vamos entrar comprados. Compra mercado. Comprei mercado. No 83,5, está lá minha saída de ganho, 5,5. E a saída de perda a 2,5. Se bater o meu loss nesse momento, o meu gain é cancelado. Se o meu gain for executado, a ordem loss é cancelada. E se eu zero na mão a minha posição, se eu clico no botão zerar, eu zero essa minha posição, as ordens gain e loss são canceladas. Vou zerar na mão, as ordens gain e loss foram canceladas. O Ctrl, Antônio, você faz o seguinte primeiro, tá? Botão direito do mouse, propriedades do livro, execução, configuração padrão. Está na configuração padrão, tem que abrir em propriedades, tá? O Ctrl vai ser para o envio da ordem se você está utilizando a configuração padrão. Eu, por exemplo, quando eu opero, utilizo da configuração padrão, que é utilizando do teclado, utilizando do Ctrl. Então, se eu teclo Ctrl, eu vou enviar, por exemplo, uma ordem de compra no 81. Aqui, ó, você consegue ver em 83 e 80 as minhas respectivas saídas de ganho e perda. Elas não foram lançadas ainda, né? É apenas uma simulação, né? Você já consegue ver no DOM onde vão ser as suas saídas de ganho e perda. Tranquilo? Então, por exemplo, enviei uma ordem aqui no 81. Qual foi a ordem que foi enviada para a Bolsa, de fato? Foi essa aqui, ó. 81. Se for executada a minha ordem de 81, o mercado desceu até 81, executou a minha ordem, é lançada automaticamente a saída de ganho, a compra a 83 e a venda a 80. E aí vamos supor, estou comprado no 81, é executado a minha ordem de ganho, tive lucro na operação, 2 pontos, a ordem de perda é cancelada. O meu stop foi executado,
a ordem de ganho é cancelada. Tem como operar milho dólar pelo Superdom do dólar cheio? É só você trocar o nome, Matheus. Escreve sobre o Superdom, WDOM17. Aqui está o mini. Né? Isso serve para esse ativo ou qualquer um. Petri 4, Vale 5. Agora já está em período de leilão, né? Finalizando o mercado Bovespa, né? Então você não vai conseguir, por exemplo, operar ou enviar ordens. Mas, pegando os futuros aí, Win M17, o índice, né? Vou colocar umas ordens aí. Certo? Botão direito, centralizar agora, você centraliza nesse momento as ordens. WDOM17, dá o Enter, trocamos para o mini dólar. O Superdom, ele é uma ferramenta operacional, ele não é um Superdom do dólar, por exemplo. Nesse caso, eu geralmente gosto, por exemplo, do dólar, mas o DOM você pode usar para qualquer ferramenta operacional. Tranquilo? A quantidade altera aqui, etc. Tranquilo, pessoal? Ficou alguma dúvida, alguma outra pergunta? Alguma outra questão? Conseguiram entender? Eu recomendo mesmo a operação pelo DOM, porque eu acho uma ferramenta muito interessante, muito fácil, muito dinâmica de você operar. Olha, pendurei uma ordem, por exemplo, no 80, nesse caso utilizando das estratégias OCO, né, do Stop Gain Loss, a minha saída de ganho já está 82, a minha saída de perda 79. Não quero mais comprar no 80, quero comprar no 78. Clico sobre ela com o botão esquerdo, puxo para baixo para o 78, né, já vai aparecer as novas saídas, né, cancelo de uma maneira bem simples. Se eu estou com várias ordens aqui, posso cancelar, né, diretamente aqui por esse recurso, cancela todas as ordens. Então é muito dinâmico, né? A gente tem que... o DOM ele é muito dinâmico para o nível de ordens. Então é uma ferramenta muito interessante. Tranquilo, pessoal?